Os irmãos vão pegar o celular, ou vai desligar, ou então vai colocar em modo avião. Deus já está aqui em modo avião, e você não deve estar conectado com nada lá fora. Você precisa estar conectado com aquele que está sentado no trono. Aleluia. Glória a Deus. O que queres que eu te faça? Foi a pergunta que Jesus fez ao cego de Jericó. O que queres que eu te faça? Querida igreja do Senhor, antes de entrarmos para meditarmos em Marcos capítulo 10, verso 46 em diante, é importante a gente trazer alguns fatos à tona. E vamos iniciar aqui esse conteúdo da introdução. A cegueira era algo muito comum naqueles dias, pois devido à alta exposição de raios solares e também a grande concentração de pó fino que aquela região produzia, provocava a cegueira em muitas pessoas. Também é verdade que muitos ali, por uma questão genética, já nasciam cegos, e outros acabavam perdendo a visão com a velhice. Porém, o que era agravante era o contexto social. Qualquer pessoa que nesse contexto social perdesse a sua visão, ela era estigmatizada perante a sociedade. A sociedade olhava para um cego de modo diferente do que olha hoje. Olhava a sociedade para o cego e dizia: é produto de pecado, isso é castigo de Deus. A tal ponto em que, quando Jesus chegou e viu um cego de nascença, os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais? Jesus disse: não, nem foi ele, nem foi os seus pais. Ele nasceu assim para que a glória do Senhor fosse na sua vida. Era projeto de Deus que o milagre acontecesse na vida dele. Porém, a sociedade acreditava que doença era produto de pecado. E isso ainda hoje em dia muito se fala. As pessoas acabam, temos muitos ensinamentos nas televisões, aqueles que assumem o púlpito em TVs, infelizmente, eles andam ensinando, pregando um evangelho mentiroso, não na sua totalidade. Não vou dizer que todos falam na totalidade, mas muitos do que estão ali na mídia hoje, eles não pregam o evangelho genuíno, pregam o evangelho de conveniência. E aí dizem que o homem crente não pode adoecer, dizem que ele não pode ter doença. Eu pergunto: havia homem mais sincero do que Jó, mais reto do que Jó? Porque Jó perdeu todos os seus filhos num único dia. Porque Jó perdeu todos os seus bens num único dia. Porque Jó perdeu a saúde. Porque Jó só sobrou-lhe um caco de telha para que ele se coçasse. As aflições não provam o abandono de Deus em nossa vida, mas as aflições nos moldam para estarmos no centro da vontade de Deus. É na olaria que o barro ganha forma. É na olaria que o barro que entrou sem valor, que entrou sem aparência, que entrou sem conceito nenhum, ele ganha forma diferente. Mas esse evangelho que andam pregando por aí, dizem que você não pode adoecer. Dizem que
você não pode sofrer. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na caminhada cristã também tem sofrimento, mas a diferença é o nosso fim. Ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. E o que é interessante é que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. O hino da nossa harpa cristã diz que aquela cidade enterros não hão de passar. E eu quero dizer a você que talvez anda passando por um caminho espinhoso, continue. Eu quero dizer a você que anda passando por tribulações, aflições e dificuldades, prossiga para o alvo, para o prêmio da nossa vocação. Ele nos chamou, mas não foi para vivermos muito tempo aqui. Estamos apenas de passagem. Estamos aqui apenas transitando. E as aflições desse mundo, enquanto nós estamos no mundo, elas podem nos afetar. Mas lembre-se que o general, ele anda com você lado a lado. Aleluia. Ele não te abandona, ele não te deixa só. Ele anda com você. Aleluia. E o contexto social naquele tempo era que o cego, ele era alguém amaldiçoado por Deus. Esse homem, ele estava na entrada de Jericó. Você vai perceber que aqui em Marcos fala que ele estava na saída, em Lucas fala que ele estava na entrada de Jericó, e parece que há uma contradição entre os textos, mas na verdade é que essa Jericó era a nova Jericó. A Jericó do Antigo Testamento, ela havia sido abandonada, e essa Jericó, ela havia sido mandada construir pelo imperador romano. E agora a gente percebe que esse homem ali estava fora da cidade, porque era assim que o tratavam. Os cegos não tinham direito, eles tinham que ficar ali, largados, de lado. Eles tinham que ficar ali abandonados, porque o conceito social dizia: é amaldiçoado, não serve para nada, não vai a lugar algum, e se vai, não vai muito longe. Quem é que queria ter amizade com o cego? E o que é interessante é que a Bíblia vai falar do pai desse cego, Timeu. E esse cego, a Bíblia não fala o seu nome, fala a sua história, fala o nome do seu pai, mas não fala o seu nome. Ele era conhecido como Bartimeu. Bartimeu não é nome, é uma referência ao nome do pai. É provável, é possível, a Bíblia não afirma, eu estou apenas supondo que Timeu era alguém conhecido na cidade, era alguém que a cidade conhecia. E muito provavelmente por isso que esse era o suposto nome social do cego. Olha Bartimeu, ou seja, olha o filho de Timeu. E talvez alguém fazia a comparação do pai, alguém bem sucedido, para o filho, alguém fracassado, alguém abandonado. É muito provável que a família havia abandonado, expulso ele de casa, porque assim acontecia naturalmente. E diz a Bíblia que ali ele estava. Esse cego estava à beira do caminho, recebeu uma capa. As autoridades constituídas muitas vezes forneciam uma capa para que eles assim coletassem alguma ajuda humanitária, alguma esmola. E aí percebemos que ele estava ali,
à beira do caminho, sem perspectiva, sem futuro, sem amigo, sem amparo da família. Ele estava abandonado. Aleluia. Talvez as pessoas que ali passavam diariamente traziam palavras de maldição, dizendo: você não vale nada, você não vai chegar a lugar nenhum, você nunca vai ser como seu pai. Talvez as palavras antes das moedas caírem ali eram palavras de ruína sobre sua vida. E agora esse jovem escutava isso a vida inteira. Quem é você? Você não vale nada, você não tem nada, você não vai chegar a lugar algum. E talvez essas palavras entraram no seu coração. Meu Deus. Ele nunca pôde ver o brilho do sol. Ele nunca pôde ver o raiar do sol. Por isso ele não tinha certamente mais sonhos. Ele estava em fracasso, estava em ruína, estava abandonado, estava sem futuro, não tinha emprego, não tinha possibilidade de ter um casamento. Quem é que ia querer casar com um cego? Ele não podia mais ter filhos, ele não podia consequentemente perpetuar o seu nome. E para os judeus isso é muito importante. A genealogia eles guardam até hoje. E a Bíblia fala que ele estava ali, sentado à beira do caminho. Ele estava no pó, estava nas cinzas. E todos os dias ele se levantava para ir para aquele cantinho da humilhação. Todos os dias ele se levantava, possivelmente da Jericó antiga que estava abandonada, e ia ali tateando o caminho até chegar na nova Jericó. E ali naquele cantinho, ele, da sua vergonha, da sua humilhação, ele se sentava no chão e esperava as esmolas. Porque ele não tinha mais perspectiva, não tinha quem apostasse nele. E ele estava ali, acostumado a escutar palavras negativas, palavras que entristeciam o seu coração, a sua alma. Esse homem, imagine a virada do ano, imagine as festas. Ele não podia entrar, ele não podia participar. Imagina saber que aquele era mais um dia, mas aquele mais um dia era o dia do seu aniversário. Não tinha com quem se alegrar. Quem é que poderia sentar com ele naquela desgraça e se alegrar com ele? Talvez até o seu pai eventualmente passava e via ele ali, na desgraça, no pó, na lama. Às vezes balançava a cabeça de longe e passava. Estava condenado a viver na desgraça, na miséria, viver na vergonha, no abandono. E ele certamente começou a acreditar nisso. Eu não vou mais a lugar algum. Talvez ele, na sua infância, enquanto crescia, os seus amigos ali, mas ele, na sua memória, devia lembrar de alguns amigos. E agora nunca mais. Cadê os amigos? Aleluia. E diz a Bíblia que ele estava ali naquele lugar de desonra, naquele lugar de sofrimento. E a Bíblia vai me deixar claro que chegou um dia diferente. Para ele era só mais um dia. Ele se levantou e foi para o seu lugar de vergonha. Ele se sentou ali e esperava esmolas. Mas começou a ouvir um burburinho de pessoas. E na ausência da sua visão, os outros recursos nossos acabam se sobressaindo, e a audição muito mais. E eu quero crer que aquele homem que só ouvia a palavra de desgraça, de vergonha, de vexame, aquele homem que estava ali na vergonha, no pó, na lama, nas cinzas, aquele homem ali estava, mas ele começou a ouvir falar. Talvez alguém de longe passando e dizendo: você viu? Eu vi. Que coisa surpreendente.
E aquele comentário daquela conversa distante chamou a sua atenção. E eu disse: ele curou aquele homem. Era um paralítico. E não precisou de recurso médico. Ele mandou levantar e o homem levantou. E daqui a pouco passa mais alguém naquele burburinho de pessoas caminhando, entrando e saindo de Jericó. E alguém solta mais um milagre de Jesus. Eu ouvi falar que ele até já ressuscitou mortos. E aquele homem que estava acostumado a ouvir palavras de desgraça, a ouvir palavras que traziam mal sobre o seu coração, agora aquele homem começou a ouvir algo diferente. E cada pessoa que ali passava, porque ninguém ia sentar com aquele cego, cada pessoa que ali passava e soltava os milagres de Jesus, acerca dos ensinamentos de Jesus, algo começou a mudar dentro daquele cego. Algo começou a mudar dentro daquele cego. E ele começou a ouvir falar: Jesus curou, Jesus salvou, Jesus ressuscitou, Jesus transformou. E ele começou a se imaginar, eu creio, no lugar daquelas pessoas que também eram como ele, que não tinham mais futuro, que não tinham mais perspectiva, que não tinham mais sonhos. Esse homem que a vida toda ouviu palavras de derrota, agora ele estava escutando algo diferente. Ele estava ouvindo falar de Jesus. Aleluia! Aleluia! Ele estava ouvindo falar de Jesus. Ele estava ouvindo falar de Jesus. E um dos seus ensinamentos, Jesus se pôs de pé e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Aleluia! 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 No coração daquele homem não havia espaço para sonhar, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse homem que só escutava palavras de desordem, palavras que não tinha levado a algum lugar algum na sua vida, agora ele começou a ouvir falar: Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura, ele salva, ele salva, ele salva, ele batiza, batiza, ele transforma, ele liberta. Abra sua boca para adorar a Ele. Aleluia, aleluia. Abre a boca para adorar a Ele, porque Ele chegou aqui. Eu não sei como é que você tem chegado aqui nesse lugar. Aleluia. Talvez o tentador tenha soprado ao seu coração, tenha soprado aos seus ouvidos, dizendo: aquele sonho, para que você perder tempo com isso? Aquele propósito não adianta. E você talvez começou a acreditar nas palavras de desordem, mas lembre-se, Ele chegou aqui. Joga a mão para cima, sim, igreja. Adora Ele. Ele chegou, Ele chegou. Aleluia, 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 aleluia. Adora Jesus, adora Jesus. Adora Jesus, adora. Adora Ele aí, adora. Adora Ele aí, adora. Abre a sua boca, porque Ele chegou aqui. Esse homem começou agora a ter fé no coração. E eu quero perguntar a você: como anda a sua fé? Como anda a sua fé? Ei, presta atenção, olha para mim aqui. Como é que anda a sua fé? Como anda a sua fé? Se fosse colocar em uma medida de 0 a 10, você acha que ela estaria em qual nível?
A Bíblia fala que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam. É preciso crer. E a fé, nós podemos dosá-las diariamente. Ou então podemos consumi-la e ficarmos numa situação crítica. Eu vou usar o contexto atual. Os irmãos estão com o carro abastecido? Como é que está o seu tanque de combustível? Aproveitando essa greve dos caminhoneiros. Eu passei agora para vir para cá, tinha uma fila de carro muito grande. As pessoas querendo abastecer o seu tanque. Como é que você tem tratado da sua fé? Meu Deus. Como você tem cuidado da sua fé? Irmãos, antigamente exercitávamos tanto a nossa fé que antes de qualquer coisa a gente ia orar. Acreditávamos incondicionalmente que Deus podia tudo. Hoje tem uma dor de cabeça. O que a gente faz? Pega uma aspirina. Toma uma aspirina. E eu sou contra algum remédio? Não, irmão. Na minha bolsa, para ir para o trabalho, tem. Estou falando do exercício da fé. Quando você vai na academia, você não pega um peso de 50 quilos, ainda que você possa suportar ele e levantar, mas você não começa assim. Começa com um peso de 5 quilos, outras pessoas com 3, 2 quilos, e vão gradativamente aumentando o seu condicionamento físico, ao ponto em que poderão, daqui a algum tempo, levantar pesos de 80, 100 quilos. E alguém pode olhar e diz: como é que pode? Outro dia eu vi na internet um cidadão magro, que dava dó, mas com 5 sacos de cimento na cabeça. Se Deus colocar mais um, parte homem no meio. Mas ele estava condicionado aqui. Se colocar 2 nas minhas costas, eu acho que já estou no chão, porque não estou condicionado, não tenho preparo para essa situação. Muitas pessoas, quando a provação vem, qualquer coisa desvia eles. Sabe por quê? Não tem raiz espiritual, não tem estrutura para suportar o vento, não acreditam que Deus está no controle até da tempestade. Tem crente no barco com Jesus, vendo Jesus ali no barco e dizendo: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Falta fé. Deixa eu te perguntar, vou te perguntar de novo, presta atenção aqui. Como anda a sua fé? Sabe por quê? Porque esse homem estava aqui. Oh, irmão, glória a Deus. Eu escrevi um sermão de quase 10 páginas, mas Deus está falando. O sermão está ali do lado. Aleluia. Esse homem só ouvia palavras de vergonha, de sofrimento. Ele ouviu pouco tempo acerca do meio nazareno. E aquilo ali foi como uma bomba atômica no seu coração, ao ponto em que ele deixou de acreditar no que ele ouviu a vida inteira, para começar a crer, sem mesmo alguém falar para ele. Porque ninguém disse para ele: ô Bartimeu, se Jesus fez na vida dele, ele pode fazer na sua. Por que você não escolhe crer, Bartimeu? Ele não fez isso. Sabe o que é lindo? Esse homem que não teve a oportunidade de estar aqui, em uma igreja confortável como essa, escutaram a mensagem
durante toda a semana, dentro de um tema, como agora, essa campanha, o que queres que eu te faça? Esse homem ouviu a exposição do Evangelho e em pouco tempo ele jogou todas as palavras contrárias da sua vida no lixo e começou a crer no milagre de Deus na sua vida. Aleluia. Sem sequer alguém dizer vai acontecer, ele já começou a imaginar: não, esse Jesus faz mesmo um milagre. E olha que ele nunca tinha se encontrado com Jesus, ele ouviu falar de Jesus e ainda assim, sem nunca vê-lo porque era cego, sem nunca ter tido a oportunidade de estar com ele porque ele era rejeitado. Na exposição do Evangelho, quando alguém começou a dizer Jesus salva, cura, liberta, transforma, regenera, ele disse: eu creio que ele também pode fazer isso na minha vida. Jesus não tinha dado recado dizendo: eu vou passar aí e quando eu passar você faz tal coisa. Não, ele nem sabia se Jesus um dia iria passar junto dele, mas ele começou a, aleluia, acreditar em Jesus a tal ponto, em ter a certeza: se um dia eu tiver a oportunidade de estar com ele, eu sei que serei curado. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sei que serei curado. E diz a Bíblia que Jesus estava passando. Tem oportunidades que não são para a vida inteira. Aleluia. A porta da graça vai fechar. Aleluia. Casaram, queriam dar-se em casamento, mas veio as águas do dilúvio e começaram a gritar do lado de fora e bater na arca, dizendo: abre-nos a arca, Noé. Já era tarde demais. Meu Deus. Aproveita que Jesus está passando na casa para ter intimidade com Ele. Aproveita que Ele está passando na casa para tocar nas suas mãos. Aproveita que Ele está passando na casa para vivenciar o seu milagre. Aproveita que a noite é essa. Ele preparou esse momento. Ele te trouxe aqui para que você tenha a oportunidade de adorá-lo. Talvez você olhe para o seu salário e diz: não tem jeito. Talvez você olhe para você mesmo e diz: não tem esperança. Mas saiba, Ele está sentado no trono. Aleluia. 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 Eu queria a minha casa própria. Eu já vou voltar para a mensagem aqui, mas eu não quero perder essa oportunidade. Deixa eu fechar essa sermão aqui, porque Deus mudou o quadro. Aleluia. Eu estava querendo a minha casa própria. E na época eu trabalhava em uma empresa, minha esposa também estava trabalhando em outra. E aí aquela coisa toda. E aí já tinha algum tempo que a gente estava trabalhando, já tinha o dinheiro guardado ali. E a gente disse: vamos lá. E a gente foi lá. Chegamos numa construtora, disse: a gente quer ver um apartamento, uma casa. E era lá em Joatuba. E eu disse: não, tá bom, tá ótimo. E aí ele mostrou a casa, tá, a casa bonita. E eu peguei os documentos, meus documentos, meu contra-cheque, da minha esposa, juntamos tudo. E a gente foi lá. E o rapaz olhou, pegou o meu contra-cheque junto da minha esposa. Ele ficou ali fazendo conta. E quando ele olhou o contra-cheque meu, olhou o contra-cheque dela, ele disse, com essas palavras, olhou assim, depois olhou para a gente assim, a gente sentado na mesa com aquela expectativa. Ele disse: isso não dá para nada não. Irmão, oh, misericórdia, que palavra. Ele disse: isso não dá para nada não. O meu salário junto com a minha esposa. E eu saí dali tão triste com aquela palavra.
E eu disse, meu Deus, mas como é que pode um salário com dela? E ele disse que não dá para nada. E ainda tinha o dinheiro lá da conta. E eu disse, agora pronto. Acabou o meu chão. E eu fiquei naquela situação. Isso não dá para nada não. E eu continuei orando ao Senhor. Eu disse, meu Deus, faz um milagre. E aí, irmão, veio o vento. Eu fiquei desempregado. E eu disse, agora que não dá mesmo. Se o meu salário dela não estava dando para nada, e agora? Eu estava no Betim Industrial, quando o pastor Cristiano, que na época dirigia a igreja aqui no Petrópolis, ele foi pregar lá no domingo, e foi uma bênção, a mensagem foi maravilhosa, foi um culto, foi gostoso, e eu estava na mesa de projeção, e no final do culto ele disse, Leandro, eu quero falar com você. Eu disse, amém. Eu fiquei ali aguardando, e maravilhado com o culto. E aí ele disse, eu quero falar com você. Nessa época eu estava desempregado, só minha esposa trabalhava, eu queria a casa própria e eu queria também um carrinho. Estabilidade financeira, um emprego bom, mas um deserto, irmão, meu Deus do céu. E aquela palavra, isso não dá para nada não, mas eu continuava acreditando que de alguma forma Deus ia fazer um milagre. Mas ali eu estava. O que acontece? Quando o pastor veio falar comigo, ele disse, Leandro, eu quero te convidar para pregar na minha igreja. E eu disse, tudo bem. Ele me falou o dia da campanha, o endereço da igreja. E aí ele falou todos os detalhes. E por fim, ele me deu o tema da campanha. Irmão, o culto foi maravilhoso, mas aquilo ali foi algo maravilhoso. E aí quando ele falou o tema da campanha, foi como que alguém pegasse, eu não sei descrever, mas algo forte assim, jogasse no peito. E quando ele falou o tema, eu senti aquele impacto no meu peito assim, e eu acreditei, disse, eu creio, Jesus. Ele disse, Cantares 2, apareceram as flores na terra, e o tempo de cantar chega. Irmão, quando o culto foi maravilhoso, mas quando ele me deu aquele tema para eu pregar, era na outra semana, eu senti o impacto e eu fui para casa. Mas no outro dia de manhã, deu aquele desânimo, e eu disse, Senhor, eu vim de Recife para cá, dentro da tua vontade, com o plano do Senhor, eu estou aqui desempregado, e eu saí, irmão, com o meu currículo na segunda-feira de manhã, sem saber para onde eu ia. Eu disse, eu vou pegar um ônibus, sei lá, e eu fui andando assim e falando com Deus, meu Deus, o Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor sabe o que eu careço. E eu estava indo para a direção do ponto de ônibus, desorientado, sem saber para onde ia. E eu fui falando com Deus ali no meio da rua, até que o telefone tocou. E disse, eu posso falar com o Leandro? Eu disse, é ele mesmo, somos da empresa tal, gostaria de saber se você tem interesse de fazer uma entrevista. Eu disse, lógico, quando é? Era quinta-feira, quarta-feira. E aí eu fui voltei para casa, se não vou mais entregar currículo, voltei para casa radiante. Daqui a pouco alguém bateu na minha casa e disse, Leandro, eu tenho uma casa, você não quer comprar essa casa não? Eu disse, meu filho, eu estou desempregado. Eu disse, não tem problema não, eu
Quando foi na quinta-feira eu fui pregar. Quem disse que eu fui pregar? Eu fui contar vitória. Dentro de uma semana, Deus me deu um emprego. Ele me deu uma casa e uma moto zero. Aleluia. 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 Como anda a sua fé? Como anda a sua fé? Se, aleluia, nessa noite Deus está dizendo, aleluia, o tempo de cantar está chegando. O tempo de cantar está chegando. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, eu sinto a graça de Deus assim. Aleluia. Como se estivesse no barco à deriva, as horas balançam as ondas para cá, e de vez em quando balança para lá. Aleluia. Aos olhos de alguém o barco está perdido, mas ele está no controle. 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 Talvez alguém, você olha para o seu amigo e diz, acabou, mas ele ainda está no controle. Talvez os seus filhos, alguém diz assim, olha, sabe aquele menino, não serve para nada, não vai para lugar algum, mas Jesus ainda está passando. Aleluia. Diz a Bíblia que quando ele estava passando, aquele cego ouviu falar que Jesus estava transitando. Ele disse, é a chance da minha vida. Ele começou a gritar. E o que é interessante notar é que ele gritou sentado. Ou seja, naquele lugar de vexame, naquele lugar de vergonha, naquele lugar de desgraça, de derrota, ele ficou ali gritando. Sabe por quê? Por mais que você tente, você não consegue sair desse aprisionamento espiritual. Tem hora que o seu marido até quer deixar bebida, tem hora que seu filho até quer deixar, aleluia, o vício, mas por mais que ele queira, ele está lá, naquele lugar de vergonha. Mas é ali, naquele lugar em que todo mundo viu ele passar vergonha, é ali que ele vai gritar, pedir socorro, aleluia, e ele vai fazer milagre ali. Enquanto ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo dizia, para que isso? Tem jeito não. Está perdendo seu tempo. Cala a boca. Você está incomodando Jesus. Mas quanto mais o povo dava palavra negativa, eu tinha escutado palavra negativa a vida inteira, querido. Quanto mais dava palavra negativa, mais ele acreditava. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Como anda a sua fé? E ele clamava, gritava, até que Jesus vai andando e ele vai se afastando, e a multidão estava concluindo, Jesus não quer ouvir o clamor dele. Mas aí é que ele gritava mesmo. Meu Deus. Aleluia. Porque adorador é assim mesmo. Ele não quer saber se vai borrar a maquiagem. Ele não quer saber se alguém vai ficar incomodado. Ele não quer saber se alguém não é pentecostal ou não é. Ele quer adorar, irmão. Ele quer adorar. Eu não sei se tem algum adorador aqui, mas esse é o seu momento. Abra a sua boca e adore ele, porque ele está na casa. E diz a Bíblia que Jesus estava ali passando e foi se ausentando, se afastando. E o que acontece? Jesus parou. Essa expressão é muito forte. Ele parou. Imagina a multidão tudo gritando, querendo a atenção de Jesus. Jesus não parava. Mas quando o verdadeiro adorador, porque o Salmo 51 vai falar, há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Aleluia. E Ele não despreza o seu clamor. E a Bíblia vai nos dizer que por conta da opressão do pobre e do gemido do necessitado, sabe o que ele faz? Diz a Bíblia que ele se levanta. Aleluia. Ele vai levantar pela tua causa, querido.
diz a Bíblia que quando aquele homem chegou na presença de Jesus, ele disse: o que queres que eu te faça? Preste atenção. Toda uma multidão estava ali, querendo chamar a atenção de Jesus. E Jesus não deu essa palavra para ninguém, senão para esse homem. Só esse homem escutou isso da boca de Jesus. O que queres que eu te faça? Talvez você chegou aqui acreditando em outras coisas, mas hoje Jesus está falando com você. Coloque-se de pé. Ele está falando com você. E eu não vou fazer malabarismo, não vou fazer nada, porque a minha função aqui é pregar. É bem verdade que a voz é minha, mas a palavra é do Senhor. A minha função é só pregar, anunciar a mensagem do Todo-Poderoso. A sua função é crer e clamar. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Como é que estão os seus sonhos? Feche os seus olhos. Levante agora um clamor. Se for preciso gritar, grite. Se for preciso se ajoelhar, ajoelhe. Eu não sei o que você vai fazer, também não me interessa. Eu sei o seguinte: Ele está na casa, Pai. A palavra é